O episódio começa em um dia bonito, com um cara andando pela rua a caminho da escola, e falando que gosta de uma garota, e continua repetindo isso o caminho todo, mano, com o rosto todo feliz. Esta garota está a todo momento em sua mente, e ele sempre imagina coisas pensando nela. Seu nome é Mie-san, e depois dele imaginar vários momentos com ela a caminho da escola, passa um carro e acaba com sua alucinação, o deixando assustado e para baixo, mas ele continua seguindo seu caminho até a escola, e ele continua falando dela o caminho todo até chegar em sua sala, mano, dizendo que gosta dela. Esse cara não bate bem da cabeça não. Chegando na sala, ele se senta em sua cadeira, que é do lado dela, e fica observando elas escondidas. O cara está fissurado nessa mina, mano. Não tira o olho dela nem mesmo na aula. E como eu já disse no início do vídeo, seu nome é Mie-san. É assim que ela chama pelo menos, né? Ela se senta ao seu lado na classe. Houve mudança de lugares, e esse é o terceiro dia desde que eles se conhecem. Ela está toda hora no mundo da lua, e diz coisas fora de sintonia quando fala. Ela acha mais fofo chamar as lapiseiras de piseira, mas ele gosta dessa esquisitice dela. Foi isso que o fez se apaixonar por ela. No dia seguinte, Mie-san chegou na sala sem seus óculos. O garoto fica olhando para ela sem entender o motivo, mas não achou nada mal. Ele achou que ela está linda e fica todo corado e vai se sentar em sua cadeira. Ele então começa a olhar para ela, na dúvida se ela mesmo, de que ela está com um olhar ameaçador, mas mesmo assim ele a acha linda. O cara está completamente apaixonado, mano. Nesse momento ela se vira e diz bom dia para ele. O cara fica todo nervoso. Ele queria perguntar o motivo dela estar sem óculos, mas ele nunca conversou direito com ela. Ela está muito tenso e não acha que consiga ter uma conversa com ela. Ela então vai falar com ele. Ela diz que pode parecer com raiva, mas fala para não se preocupar, porque ela só está forçando os olhos porque não consegue enxergar bem, e fala que esqueceu os óculos. O cara fica curado com isso. Ela está feliz porque essa é a primeira vez que eles conversam. Ela esqueceu os óculos e por isso não está enxergando. Apesar dela não enxergar, foi mesmo assim para a escola, e isso deveria ser algo que ela deveria perceber antes de sair de casa, né? Ele começa a pensar que isso deve acontecer às vezes, mas isso acontece com frequência. Ele percebe que Mie-san está com dificuldades e quer ajudá-la, mas ele não sabe o que pode fazer. Mie-san vai falar com ele, o que o deixa bem tenso. Ela pergunta qual destes livros é o de história. Ela não consegue enxergar. Ele então fala que irá ajudá-la e pede para ver sua bolsa. Nesse momento ele chega bem perto dela, e quando ele percebe isso, ele se afasta envergonhado. Ele diz que vai dar seu livro para ela. Mano, sua mão está parecendo um terremoto, de tão nervoso que ele está. Ele pensa em manter uma distância adequada, mas nesse momento ela chega bem perto dele para ver o livro. Assim o cara não aguenta. O tempo parou para ele nesse momento, e quando ele se tocou que ela estava muito perto dele, se jogou para longe no susto. Seu coração está a milhão. Ela fala para ele lerem juntos, mas ele diz que não tem necessidade, de que ela pode ler sozinha. Ela com isso pergunta por quê. Ele então fica sem resposta. Ele não pode falar de que porque está muito envergonhado para isso, né? Eles então juntam as mesas e ficam bem perto, que o cara não está aguentando isso. Ele tenta ser forte e resistir a isso, mas nessa hora ela chega mais perto ainda, assustando o coitado. Ele está muito tenso e pergunta o que foi, do porquê ela chegou tão perto assim do nada. Ela diz que está com dificuldade para ler. Ele não aguentando isso, dá o livro para ela ler sozinha, dizendo que está tudo bem para ele. Ela estava muito perto, e ele começa a se perguntar se ela perde o senso de distância sem óculos. Isso faz mal para o coração dele. Ele então se vira e olha para ela, e ela está enfiando a cara num livro para ler literalmente. Ele olhando para isso decide fazer desse livro o tesouro dessa família. Essa aproximação física tão repentina lhe dá um susto, mas ele fica feliz, porque sente que está um pouco mais próximo dela. Ela então começa a ficar perdida em seus pensamentos, e nesse momento ela chega bem perto dele, o que deixa seu coração disparando. O cara vai infartar desse jeito. Ela olha bem fixamente para ele, e pergunta quem ele é. Ela não sabe quem é porque não está enxergando direito. Ele fala que seu nome é Kumura, e fala seu nome parecendo um robô de tão tenso que está. Ela o reconhece pelo nome, de que é a pessoa que senta ao seu lado. Também, né meu filho, se ela não soubesse isso, pelo amor de Deus, né, desiste. Ela então agradece por ajudá-la e joga sua cara na cadeira para tentar ler, e ele se vira todo envergonhado. Depois corta para ele no meio do corredor tampando a cara de vergonha, e devido a isso ele não conseguiu se focar na aula. Ele achou os olhos dela muito lindos. Ele então pensa em esquecer disso por enquanto, porque senão ele nunca vai parar de ficar sonhando acordado. Ele então vai embora para casa, mas antes de sair ele se esbarra com Mie-san, que está parada no chão olhando para seu tênis. Kumura então pergunta o que aconteceu. Ela diz que seus tênis parecem maiores. Kumura pensa que ela tem um tênis igual ao dele, até ele perceber que seu armário está aberto. Esse tênis não é igual ao dele, e sim ao tênis dele. Ela diz que estava procurando seu tênis, e depois de olhar as sapateiras em volta, achou um par que era igual ao seu e pensou que fosse ele. Mie-san pede desculpas por isso, mas para ele está tudo bem. Ele começa a olhar para ela com seu tênis, e fica imaginando muitas coisas. Ela está com inveja de seu tênis, mano. Ela diz que seu tênis está aí, mas quando ela foi olhar tinha algo diferente. Ela então vai olhar para ver o que era, e quando ele foi olhar tinha um sapo
sapo em cima de seu tênis. Ela diz que seu tênis não tem nenhum detalhe verde. Ela não consegue enxergar o sapo. Komura então pergunta se ela tem medo de sapos. Ela diz que não tem medo, mas acha nojento. Komura então manda ela ficar de costas por um momento. Nesse momento ele pega o tênis para tirar o sapo e vai até Mia-san dizendo que achou seu tênis como se não tivesse acontecido nada. Mas ela não foi tão besta. Ela percebeu que tinha um sapo em cima de seu tênis. Ela então limpou o tênis, mas ainda achou nojento. E Komura fica olhando para seu tênis igual um retardado. E depois de um tempo coloca seu pé nele e se sente como se estivesse no paraíso. Ela então vai embora, mas antes de sair Komura manda ela esperar, dizendo que seu cadastro está desamarrado. Ele então vai amarrar seu cadastro e se sente no céu. Ele não consegue olhar direito, então só fica com a cabeça olhando para o chão. A visão de cima é muito forte para ele. Mia-san então agradece por tudo que ele fez. Ela diz que percebeu que ele ajudou muito hoje. Komura com isso percebe que ficou junto dela o dia todo e se sente feliz com isso, querendo manter esse dia, de tudo que aconteceu em sua memória, como um dia especial, por ter vestido tão perto daqueles seus lindos olhos. Nesse momento ela chega bem perto de seu rosto, o deixando em choque, com seu coração batendo 1.000.000. Ela fez isso porque queria garantir de não esquecer seu rosto, porque afinal ele ajudou muito ela hoje, mas no fim ela ainda não consegue enxergar direito. Em casa, Komura está num terraço, e acontece que Mia-san mora bem perto da escola. Com isso, Komura entende de como ela conseguiu se virar até agora, e Komura no terraço sabe que não deveria pensar assim, mas ele deseja que Mia-san esqueça os óculos de novo. E no dia seguinte, a caminho da escola, Komura olhando para Mia-san percebe que ela está sem óculos, e pensa que ela esqueceu de novo. Ele pensa que isso aconteceu devido a seu pedido. A verdade é que ela pisou em seus óculos e partiu em dois, e ele agora com isso acha que jogou uma maldição nela. E cortando para a aula de educação física, Mia-san também quer jogar, sendo que ela nem enxerga direito. Ela não quer levar falta só por causa disso. Komura com isso começa a se mexer igual uma boiola, dizendo para ela que isso é uma questão de vida ou morte, porque ela não consegue enxergar e nem sabe dizer que é um inimigo e aliado. Ela então pensa que isso tudo está acontecendo devido à sua maldição e decide defender todas as bolas que foram para cima dela. Mia-san vai na onda e se esconde no Komura, chegando bem perto dele, o que deixa Komura todo curado no mundo da lua. Ele leva uma bola do inimigo na maior facilidade e é eliminado. Depois corta para ele na sala de aula morrendo de sono, e quando ele olha para o lado, pensa que Mia-san está focada lendo o livro com a cabeça para baixo, e fica admirado com isso, e pensa em seguir o exemplo dela. O sensei nessa hora percebe que Mia-san está de cabeça para baixo e manda ela acordar. Komura com isso pensa que nessa posição de cabeça baixa parece que ela está dormindo. Ele então vai falar com ela e percebe que ela está realmente dormindo. Ela está apenas dormindo. Komura com isso pensa que deve acordá-la. Ele até tenta, mas não consegue, porque acordá-la significa que ele deve tocar nela, e ele não aguenta isso. Isso é muito difícil para ele. O sensei já estava ficando pistolado. Komura então levanta a mão e diz que Mia-san esqueceu seus óculos e que não consegue enxergar o livro sem olhar de perto, e fala que ela não está dormindo e sim lendo. O sensei caiu nessa e continua sua aula. Komura conseguiu enganá-lo, mas ele não pode deixar que ela continue dormindo. Mas ele não consegue acordá-la, porque ele não consegue tocar nela. Mas nesse momento ela se levanta, toda sonolenta. Ela então se vira e chama o Komura de pai, e pergunta se ele sabe onde estão seus óculos. Komura pergunta se ela ainda está dormindo e fala que não é seu pai. Mia-san do nada chega bem perto de seu rosto, deixando Komura todo envergonhado. Ela ainda acha que ele é seu pai, mesmo depois de olhar de tão perto. Essa menina não tem miopia não, rapaz, ela é cega. Mas ela desiste de dialogar, ela ainda está com sono. Komura até tenta dizer para ela ficar acordada, mas ela cai no Komura e tenta dormir aí mesmo. Desse jeito ela vai acabar infartando o garoto. No fim ela acabou tocando nela. Komura deseja que esse momento continue, mas nesse momento chega o sensei batendo na cabeça de Mia-san para acordá-la. E no dia seguinte, em mais um dia de aula, Mia-san chega na sala novamente sem os óculos. Komura pensa que ela esqueceu novamente. Mia-san então do nada, depois de se sentar, chega bem perto do rosto de Komura e começa a observá-lo fixamente. Ele fica todo corado, seu coração está para sair do lugar. Ele está todo vermelho e fica feliz por ela não poder enxergá-lo. Nesse momento ela faz um sorriso. Ela estava fazendo isso para saber como ele se parece. Ele com isso fica em choque. Mia-san então sai daí com um sorriso no rosto todo elegante. Ela estava usando lentes de contato e está enxergando bem. Komura com isso fica todo envergonhado. E assim termina o episódio.